Boa tarde, obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM News, um projeto que se destina a registar, valorizar as memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo em Portugal. As primeiras perguntas são muito fáceis de responder e são meramente para registro. Começo por lhe perguntar o seu nome e a sua idade. Então, o meu nome é Pedro Melo, tenho 44, quase 45 anos, vou fazer em junho, e é um prazer enorme estar aqui a participar neste prazer é todo fantástico. nosso. A sua profissão? Eu atualmente sou professor de enfermagem, diria que é a minha profissão principal, ainda que também tenha ligação com a escrita, portanto também escrevo romances, literatura infantil e poesia, e tenho formação em teatro. Eu não tinha referido na altura, mas fiz formação em teatro também no Brasil e trabalho voluntariamente numa companhia de teatro aqui no Porto. Para além de ter feito o curso de enfermagem, claro. O curso de enfermagem é o meu grande curso, sim. E aí chegou a exercer a profissão de enfermeiro. Sim. Portanto, a sua escolaridade, para além da licenciatura em enfermagem, fez doutoramento, igualmente em enfermagem. Sim. Em que lugares é que viveu? Eu nasci e cresci em Lisboa até aos meus 18 anos. Diria que também passei grande parte da minha infância na zona de São Pedro do Sul, porque era para um dia de férias entre junho e setembro, todos os anos da minha vida até aos 17 anos. E depois mudei-me para o Porto, onde estudei enfermagem, então aos 18 anos. E apesar de ter trabalhado 2 anos em Lisboa, vivi praticamente no Porto desde então. Portanto, desde 1997 que estou no Porto. Desde os 18 anos, Sim. então. Já é quase uma vida. Mais tempo aqui do que em Lisboa. Mais tempo aqui, é verdade. E pode falar-nos um pouco do seu contexto familiar, vá lá, até aos 18 anos, a idade em que saiu da casa paterna e materna? Sim, era um contexto familiar. Portanto, o meu pai era tipógrafo, trabalhava na Casa da Moeda. Eu costumava associar, e era verdade, portanto, o meu pai ao dinheiro, porque ele estava mesmo na área da produção do dinheiro, ainda que também fosse empreendedor. Portanto, ele é que fazia a produção do jornal local do Seixal, porque eu morei na margem sul do Tejo desde os 6 anos. Ele fazia a produção, a tipografia do jornal, e também os bilhetes de cinema de locais. Portanto, era uma pessoa que trabalhava ligada a essa área. A minha mãe, apesar de não ter concluído o ensino secundário, sempre foi muito empreendedora também. Trabalhou no Centro Comercial Amoreiras, numa loja gourmet, de comida gourmet, e entretanto depois ficou ligada à indústria, por várias razões, mas ligada à indústria das cabelagens, indústria automóvel, sim. E como foi o seu percurso profissional? Portanto, veio estudar aqui para o Porto aos 18 anos, até aos 18 anos esteve em Lisboa, portanto, tem estudar, depois fez os seus estudos superiores da enfermagem aqui no Porto e depois... Depois comecei por trabalhar no Centro de Saúde Barão do Corvo, em Gaia, portanto, isto em 2001, foi quando eu comecei a trabalhar. E em 2001 os centros de saúde ainda trabalhavam de uma forma diferente das que trabalham hoje, mas lembro-me muito bem desse tempo, porque 2001 foi um ano marcante também em termos de acontecimento. Depois já devemos de falar nisso, mas eu associo muito o ano 2001 a grandes mudanças no mundo e no meu mundo pessoal. E os cuidados de saúde primários sempre foram a área em que eu quis trabalhar, ao contrário da maioria dos meus colegas, porque a maioria dos enfermeiros quer muito trabalhar na área hospitalar, urgências, cuidados intensivos. Eu não, eu sempre gostei muito da área da saúde pública. E foi precisamente depois a área em que me especializei. Portanto, fiz a especialidade em saúde familiar e em saúde pública, porque na altura em que fiz o curso eram as duas especialidades, agora diferenciaram-se. E fui enfermeiro de família durante muitos anos. Também passei pelo hospital, mas nem chegou a 2 anos, mas numa área oncológica, portanto, era um serviço de medicina oncológico,
Foi quando fui para Lisboa, precisamente, no Hospital do Barreiro. E, entretanto, depois regressei aos cuidados de saúde primários, onde trabalhei até o do ano 2012, quando então passei a ser professor e investigador, primeiro na Universidade Católica, onde estive até 2024, e, entretanto, passei para a Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto, onde trabalho agora. Muito bem. Vou agora fazer perguntas um pouco mais específicas e agora já mais relacionadas com o tema do nosso projeto, as notícias e o jornalismo, e vou pedir-lhe para recuar ao tempo da sua infância e juventude, ainda no contexto da casa paterna e materna. Lembra-se de, na sua família, haver interesse pelas notícias, de se comentarem as notícias quando era criança e adolescente? Muito. Aliás, eu posso recuar aos anos 80, porque lembro-me, eu tenho memórias de ter 4, 5 anos, e dos meus avós, porque eu vivi em casa dos meus avós até mudar para a margem sul do Tejo, e deles comentarem as notícias durante as refeições, e, portanto, a televisão lá em casa ainda era a preto e branco, portanto, nós ainda tínhamos que bater ao lado da televisão, porque ela às vezes começava a subir e a descer, e para mudar de canal não havia comando, também só havia 2 canais, não é? Mas éramos consumidores do jornal, portanto, do telejornal, e o meu avô também consumia muitos jornais, nomeadamente o Jornal de Notícias, que na altura o Diário de Notícias, que em Lisboa era o jornal mais lido na época. E tenho a memória, ainda que seja no ano em que eu nasci, mas foi comentado durante muitos anos, da morte de Sá Carneiro, muito comentado. Aliás, eu lembro-me de ter 4 anos e ainda se falar nisso, como é que é possível, o avião, que foi tudo que não sei se sabiam se foi bem um acidente, se ele foi assassinado por alguém, um atentado. E lembro-me de em criança isso me marcar, desde logo essa palavra, atentado, agora que usou a expressão, que me confundia e de alguma forma eu associo estes comentários, alguns, assustadores. Portanto, que, enquanto criança ouvia os adultos falarem de notícias que me faziam sentir que o mundo era perigoso, portanto, que aconteciam coisas menos positivas. Depois, nos anos 90, lá está o meu pai como tipógrafo e como produtor do jornal local, era um jornal que consumíamos, Como é que o Jornal do Seixal. Jornal do Seixal. Portanto, o Diário de Notícias e o Jornal do Seixal, Seixal eram presença assídua. Sim. E também, depois, quando vim para o Porto, o Jornal de Notícias e o Expresso também esteve muito presente, sempre. Mais a partir dos anos 90, diria, porque o meu pai era um grande consumidor de jornais. Portanto, mas essencialmente Expresso, Diário de Notícias em Lisboa e o Jornal do Seixal. O Jornal do Seixal, mas também o Público. Depois começou também a ser consumidor do Público. Eu diria que eram os 4 jornais assim mais... Depois no Porto, o Comércio do Porto, lembro-me de também ser consumidor para ver as notícias locais, porque era um jornal que falava muito do que acontecia na cidade. E os jornais mais generalistas, que falavam do país, não se focavam tanto no Porto. Portanto, eu próprio, Pedro, era consumidor do Comércio do Porto. Tive muita pena que tivesse desaparecido. Sim. Portanto, para além falou-me de que comentavam as notícias sobre comentaram sobre o atentado de Sá Carneiro, isso durante alguns anos. Sim. Lembra-se de outras notícias, ou pelo menos dos temas das notícias que comentavam? Se consumiam muitos jornais, viam televisão, certamente comentavam também outras notícias. Muitas. Não era só os jornais, ouvíamos muita telefonia, o rádio. Lembra-se quais emissoras é que... portanto, a Rádio Renascença estava sempre presente. Eu acho que era a rádio que esteve na minha infância sempre. António Sala, Olga Cardoso, estou a falar dos entertainers, mas a informação também sempre muito presente. Era quase uma fonte permanente. A Rádio Renascença. Aliás, o meu avô estava sempre com a telefonia com ele. Sim. E o desporto, sempre muito falado. Aliás, eu não sou muito fã de desporto, confesso, mas o meu pai era
um fã acérrimo de futebol, principalmente, e o meu avô, e então eram notícias muito comentadas, e com muita... E ouviam os relatos também? Sempre. Aliás, aqueles gritos dos gols estão muito presentes com a música de fundo, que agora não se ouve tanto, não é? Mas ainda estão muito presentes na minha memória. Na rádio, sim. a rádio, portanto, teve uma infância e uma juventude muito ligada à rádio, a rádio muito presente. Sempre sim. Com acesso a jornais e também à televisão, portanto, viam o telejornal, costumavam ver o telejornal em família? Sempre. O telejornal sempre foi visto em família, sim. E comentado. Quando jantavam? Principalmente ao jantar, sim. E falávamos muito de política. A minha família, apesar de tudo, sempre foi muito... O meu avô sofreu muito durante o 25 de Abril, do pré-25 de Abril, não foi durante o 25 de Abril. Ele chegou a estar preso. Portanto, ele falava muito das experiências que teve. E eu lembro-me que quando Mário Soares foi governo, já nos anos 80, que foi uma alegria enorme em família dizer finalmente temos um governo, já era antes, mas aquele primeiro governo foi simbólico. E lembro-me que foi uma notícia muito comentada lá em casa, ali em 84, 86. Portanto, sim, quando foi o Mário Soares primeiro-ministro, não é? Ele foi antes, foi também nos anos 70. Certo, sim, mas eu já não me lembro desse. Claro. Lembro-me desta fase. Antes de ser nascido. Não tinha nascido ainda. Mas sei que foi um marco grande esta mudança de paradigma. Aliás, o presidente, o general Ramalhianes, ele vivia perto do sítio onde moravam os meus avós, porque eu morava em Marvila, portanto ele morava ali perto, e lembro-me de também ser algo muito comentado, que tínhamos alguém que estava em frente ao país, que era um primeiro presidente militar, e que realmente foi uma mudança grande, que eu não entendia, porque não vivi, não é, esse período, mas através do relato dos meus avós conseguia perceber que havia ali uma mudança que estava a acontecer e que ia transformar, diziam eles, o meu próprio futuro. E eu vejo que sim, hoje. Portanto, acredito que se tivesse nascido nos anos 50, 60, teria um futuro, se calhar, também bom, mas não sei se seria igual ao de hoje. Teve, então, oportunidades. Sim. Pessoalmente, consegue identificar algum momento em que se tenha começado a interessar pelas notícias e pelo jornalismo? Uma vez tinha tantos jornais, a rádio, a televisão em casa. Eu acho que desde o primeiro ciclo, precisamente por o meu pai produzir o jornal do Seixal, eu tinha um interesse particular em saber como se fazia e ele tinha o cuidado de me explicar que os jornalistas e o próprio jornal, depois, quando diziam que havia determinados espaços que tinham que ser respeitados e que determinado número de palavras para caber naquele espaço e que depois a publicidade também tinha que ocupar o seu espaço. E sempre me fascinou muito a estética e além da estética, a forma como não era, no fundo, retirado o teor da mensagem, arrumada num espaço que era aquele, não podia ser outro. Pronto, e claro que no primeiro ciclo era o fascínio pela forma como ele me explicava que construía a maquete, não é? E eu muitas vezes ia com ele para a tipografia e ele deixava-me ser eu a montar, porque ainda era tudo manual, portanto, com umas pinças nós punhamos cada letra com relevos diferentes e eu sempre fiz parte de mim participar nessa montagem. Portanto, desde aí eu sempre me interessei muito pelas palavras e pela forma como se montava a estética do Jornal do Seixal, mas também de outras produções, dos bilhetes de cinema, por exemplo, que ele produzia, dos cartões, porque antigamente usava-se muito os cartões de visita, agora não se usa muito para partilhar os contactos, e, portanto, eu diria que foi o meu pai que me despertou, se calhar, primeiro para o interesse pelos jornais. E começando pelo Jornal do Seixal. Certo, sim. E, aliás, eu com 12, 13 anos, lembro-me de querer, com os meus colegas de escola, criar um jornal na escola baseado nessa experiência que tive com o meu pai. Portanto, interessante. E chegaram a criar? A escola não nos permitiu, o que foi... Não tinha recursos. Sim, mas nós chegámos a fazer um modelo feito por nós, que o meu pai chegou a imprimir, a primeira tiragem, foi a única também, que nós fizemos e que entrevistámos colegas, pais, para saber as experiências de vida dos pais. Portanto, foi muito interessante essa experiência.
portanto, uns mini-repórteres de 12 anos. Sim. Portanto, na sua juventude, para além do Jornal do Seixal, Sim. eventualmente lia também os outros jornais que lhe chegavam. O que o meu pai lia, sim. O Era o Diário de Expresso, Notícias, o Público, o o Diário de Expresso, Notícias. o Público já nos anos Sim. 90. Sim, sim. Sim. E lia-os em casa. Sim. Também os lia no café, noutros lugares, quando Sim. encontrava. No café, principalmente, porque quando ia com o meu avô, mais o meu avô era um consumidor de jornais no café. Aliás, os cafés tinham os vários jornais todos os dias, atualizados, e lembro-me perfeitamente de ir com o meu avô, e ele tomava o seu café de manhã e escolhia um jornal, e depois trocavam uns com os outros os jornais, e eu estava ali ao lado e acabava por ele deixava-me fazer as palavras cruzadas, que na altura Gostava era de criança, fazer. gostava, sim, sim. Portanto, o jornal também, de alguma forma, tinha uma ligação lúdica comigo enquanto criança. Usava sim. também, Sim. usava para se informar e para se Isso. entreter. Sim, sim. E as palavras cruzadas, neste caso mais com o meu pai, acabavam por ser uma forma dele depois falar comigo sobre as soluções, o que é que significava aquela palavra, porque é que era aquela e não era outra. Era muito interessante. Mas, vá lá, então, esse aspecto lúdico levou-o a ser um consumidor de jornais ou também buscava os jornais pelas notícias, ainda como criança e adolescente? Talvez a partir dos 15, 16, mais Já pelas começou notícias. a ver Antes, as talvez não. Sim, antes talvez não fosse Que tanto. tipo de notícias é que lhe despertavam interesse? Política ou desporto, Sim, internacional? desporto tudo? não. Desporto nunca. Mais a nível internacional, política e cinema e artes, porque foi uma área que sempre me interessou, sim. E continuou a ouvir rádio? Eu sei que ela estava sintonizada em casa. Sim. Lembra-se de prestar atenção e de usar, de ouvir os noticiários de rádio? Lembro-me mais dos programas de entretenimento, o Jogo da Mala, tenho aí muito presente. Ainda tenho os jingles dos programas de entretenimento na minha cabeça, porque a minha avó ouvia muito. Eles eram padeiros, eu não disse isso nas minhas notas biográficas, portanto, estavam a trabalhar de noite e ouvia-se muito rádio. Mas lembro-me de ouvir jornais, e é curioso, porque não me lembro de nenhuma referência, de nenhum nome de um jornalista de rádio da altura. Como lhe disse, o António Salialga Cardoso, Claro, lembro-me lembra-se. automaticamente, Os programas era o Despertar. Isso, sim. certo. E televisão? Lembra-se dos programas de televisão que via, informativos, para além do telejornal, que já me disse que via em família? Sim. Havia o TV Rural, que falava com o engenheiro que era Sousa Veloso, mas isso era a fase prévia aos desenhos animados, eu lembro que via, mas que aprendíamos sobre... Era muito interessante porque acabava por ser um programa também informativo sobre a agricultura e como é que o nosso país, na altura dos anos 80, neste caso, se vivia. E hoje não se dá tanto valor, se calhar, a alguns assuntos que se falavam naquela altura. Talvez por serem assuntos que interessavam às pessoas na altura, não é? Mas lembro-me mais de programas informativos, não estou a lembrar-me de nenhum programa tirando os jornais. Portanto, no telejornal, sim. Na RTP. Tenho a imagem do Artur Albarrán, assim, de figuras de referência do Artur Albarrán. Grande reportagem. Grande reportagem, exatamente, sim. Marca muito também as reportagens de guerra, ali mais no fim dos anos 90, início de 2000, talvez Guerra do Golfo, provavelmente. O Artur Albarrán chegou a fazer algumas reportagens de guerra. O José Rodrigues dos Santos, também me lembro dele, jovem, a fazer reportagens de guerra. No Iraque. Sim. Depois, entretanto, apareceram os canais privados e também tenho algumas memórias, porque eu tinha 13 anos quando surgiu a SIC, portanto depois comecei a perceber que houve alguma mudança também na forma como foi havendo uma competitividade também ao nível informativo, que não havia antes. Mas, claro. Sim. A RTP era monopolista. Isso.
E via televisão essencialmente em casa já, não fora de casa. Sim, talvez no café às vezes assim, as notícias, uma coisa pontual. A rádio ouvia fora de casa, por exemplo, no carro? Sempre. Sempre. A rádio sempre esteve presente e continua presente. E continua presente. No carro, sempre. Costumava ouvir os noticiários de rádio no carro? Costumava e costumo. Sim. Tem alguma estação predileta hoje em dia? Ou escuta várias? Eu ouço duas, essencialmente, mas a minha estação talvez mais assídua é a AM80, porque eu gosto de músicas mais antigas. Mas ouço as notícias, normalmente as notícias dão à mesma hora em todas as estações e eu vou em viagem para o trabalho e vou... Aliás, eu diria que é o momento do dia em que me atualizo das notícias em geral. E depois à noite voltamos a ver o telejornal em família, em casa, mas durante o dia não tenho muito tempo para consumir o telejornal. Às vezes está a dar o jornal no refeitório da escola e vou vendo coisas, mas não se ouve muito bem. Eu tinha aqui uma pergunta, Sim. mas acredito que já não tenha tido essa experiência, mas provavelmente ia ao cinema na sua infância e juventude. Sim. Ainda se lembra de ter visto filmes com notícias antes do filme principal? Já não. Eu fui ao cinema desde muito novo, porque o meu pai fazia os bilhetes, como lhe disse, e eu tinha direito a ir gratuitamente, desde os meus 6 anos que vou ao cinema, portanto 86. Mas não me recordo de notícias. Sim, já não Publicidade, sim, mas notícias não. Já não é do seu tempo, digamos assim. Sim, não é. Ainda foi do meu, mas também só da minha infância mesmo. E na sua juventude, disse-me que quando estava na casa paterna e na casa materna, comentavam as notícias, inclusive também com os seus avós. Sim. Mas, e depois disso, já num contexto de amigos, na adolescência, manteve esse interesse pelas notícias e por comentar as notícias com os amigos? Eu fui sentindo que, ao longo do tempo, foram-se perdendo o interesse de se comentarem notícias entre a minha geração. Eventualmente, eu sempre tive interesse pelas notícias, eu pessoalmente. Agora consumo mais as notícias por via digital e sou assinante de jornais na mesma, mas digitalmente. Mas quando comento, agora com os colegas que já são profissionais, é mais fácil, mas na altura em que estudava não se comentava tanto esse tipo de notícias. Era mais notícias associadas à música. E o jornal Blitz, que na altura estava muito na moda, nós falávamos muito dos concertos, o que é que se passava na música. Consumíamos muito a MTV quando ela chegou já a Portugal por via das televisões por cabo. Sim. Portanto, eram notícias, mas que me entristecia, porque eu sempre fui muito interessado por notícias do que se passa internacionalmente e às vezes sentia-me um jovem sobredotado numa sala normal, porque queria falar de outras coisas, mas só se falava mais do mesmo, ou era futebol ou música. Sim. Portanto, vá lá, entra na idade adulta, digamos, quando passa de Lisboa para o Porto, porque é um grande marco. É uma transição e também o curso superior, entra num curso superior. Continuou aqui, já me disse há pouco, a ler jornais, até mudou para o Comércio do Porto para acompanhar notícias do Porto. Portanto, continuou, comprava o jornal. Comprava o jornal para ler em casa. Quer o Jornal de Notícias, quer o Comércio do Porto. Quer o Comércio do Porto, os dois. Sim. E lia-os também no café? Eu não ia tanto ao café, mas andava com eles na pasta e lia na faculdade e em casa também. E algum semanário ainda passou? Não me recordo de revistas também, nem por isso. Revistas mais associadas à música, porque eu gosto, sim. Isso sempre, apesar de tudo, gostava também. Sim. E também na idade adulta continuou a ouvir rádio e a ouvir noticiários de rádio. Sim. No carro, mas não apenas no carro ou só no carro? Essencialmente no carro, às vezes no trabalho, tenho a rádio ligada online
e vou ouvindo, sim. Mas Qual rádio? É M80 ou... do trabalho ouço mais a rádio comercial, por acaso. É que tenho, habitualmente, Mas sim. quando veio viver para o Porto, nos anos, final dos anos 90, ouvia rádio? Sim, nós na altura estávamos numa transição, havia a Rádio Cidade, que era a que os jovens ouviam, que na verdade era só dava música, que hoje eu não ouviria da mesma forma, mas éramos consumidores, talvez por influência uns dos outros, mas a rádio, a RFM, a Rádio Renascença, continuou a ser muito presente. Aliás, eu no meu carro tenho 4 ou 5 rádios programadas. Memorizado. Sim, e tenho a Renascença, tenho a M80, tenho a RFM, tenho a Comercial e tenho... E vai acompanhando as notícias quando sim, vai de vou carro nessas rádios. Sim. E quando veio para aqui, continuou a ver televisão? Sim, claro. Programas informativos, Sim. Portanto, isto já nos anos 90, continuou a acompanhar o telejornal, mudou para os jornais das estações privadas, como é que foi? Eu acho que continuei a consumir um pouco de todos, sim. Se calhar comecei a tentar comparar, e eu acho que esse é um exercício que muitos de nós fizemos, para perceber onde é que eu me identificava mais. Porque a transmissão das notícias, e vou-lhe ser honesto, eu tenho sentido ultimamente que me sinto a afastar de alguns programas informativos por sentir que não estão a falar, para mim, num sentido informativo, mas num sentido quase apenas comercial, em que eu me sinto ofendido, porque não estou a ser um ouvinte de um jornalismo ético, mas de um jornalismo que está a usar a notícia de uma forma quase como um espetáculo, que eu não me identifico. E, portanto, eu procuro telejornais ou programas informativos que sejam mais sóbrios, que vão ao assunto de uma forma credível e não de uma forma com uma criação de espetáculo em volta do sofrimento e que me digam factos e que realmente as fontes também sejam traduzidas de uma forma concreta. E, infelizmente, há contextos jornalísticos, não interessa dizer quais, as pessoas identificarão depois quando veem, que não dizem fontes, dizem segundo uma fonte, a segunda fonte não identificada, e isso não me faz sentido, porque se não é identificada, porque é que se está a afirmar uma coisa de uma forma tão afirmativa, permita-me a redundância, sem uma fonte fidedigna. Portanto, acha que as fontes anónimas não são fidedignas? Eventualmente poderão ser, mas a forma como se diz tem que ser com a certeza de que quem está a ouvir percebe que é uma fonte anónima e que a fonte anónima, das duas uma, ou é dito que é fidedigna, mas não pode ser revelada, ou a forma como se diz que é anónima descredibiliza a informação. Mas agora regressando ao final dos anos 90 e daí para cá, quais são os canais de televisão que usa mais para aceder a notícias? Portanto... Eu confesso que nos últimos anos tenho consumido mais a SIC Notícias e às vezes a CNN, e a RTP continua a ser uma fonte de informação importante para mim, mas confesso-lhe que deixei de ver o Jornal da Noite na RTP, vejo noutros canais, porque fui sentindo ao longo dos anos, principalmente nos últimos, talvez 10 anos, que se foi comercializando a televisão pública de uma forma que não me faz sentido. E as figuras que eu admirava e continuo a admirar, porque são as mesmas, mas percebo que das duas uma estão encostadas à parede ou com alguém que está do outro lado a dizer tens que dizer desta forma e a pessoa diz, porque não reconheço a mesma figura que nos anos 90 eu reconhecia como mais idónea na forma como dizia as notícias. Acho que agora o jornal público, quando eu digo público, da televisão pública, está menos público no sentido de serviço público. E isso entristece-me um pouco. Sinto que há
determinados canais que não são públicos, que também não me identifico, nomeadamente na forma como manipulam, e permitam-me usar esta expressão, eu posso dizer o que eu quiser, porque sou o entrevistado, mas é o que eu sinto. Há uma manipulação emocional das notícias, de forma a que a pessoa que está do outro lado da televisão se sinta mal para ficar preso à notícia. E isso entristece-me. E eu vejo canais, e não estou a falar destes em específico, mais específicos, que são apenas de notícias. Acho que neste momento há muitos bons jornalistas e muitos bons programas de jornalismo nos canais especializados em jornalismo. Acho que na televisão generalista, os telejornais estão neste momento quase que transformados num espetáculo que se mistura com quem quer gozar com quem trabalha e com as telenovelas. Aliás, o próprio jornal serve para dizer que já a seguir há o Casados não sei de quê, e isso no meio de notícias tão importantes. Eu acho que isso, no meu entender, tira a essência de um programa informativo. Deve-se separar as águas, portanto, pode ser uma opinião errónea, mas é o que eu sinto. Mas continua a assistir a programas informativos na televisão, nomeadamente sim, mas mais nos jornais, canais especializados. mais sim, na CNN, na SIC Notícias e na RTP também. Na RTP3, eventualmente. Exatamente. Sim. E jornais de papel já me disse que deixou de consumir, mantém assinaturas digitais. Isso. Agora, quais são os jornais de que tem? Tem o Público e o Expresso. O Público, esses dois. Sim. Deixou então de comprar, pura e simplesmente, jornais em papel, ou ainda compra ocasionalmente? Deixei. Só compro livros. Livros ainda não consegui deixar o papel, de ler em gosta papel. do papel. E o Jornal do Seixal deixou já deixou não... e deixou de existir. Deixou de existir já. Foi também. Igual ao Comércio do Porto. Também desapareceu com o digital. Agora há novas formas de consumir notícias, podcasts. Eu sei que até tem um podcast. Sim. Costuma consumir podcasts informativos? Sim, principalmente do Expresso. O podcast do Expresso, sim. Acaba por ser uma forma mais rápida de ouvir o essencial, porque o essencial no sentido de que em pouco tempo eu consigo ouvir várias coisas que me interessam. Portanto, é por isso que consumo podcasts. E videocasts? Videocasts, menos, porque não tenho tanto tempo. Claro, exige mas acho interessante e acho que o futuro passará muito pela conjugação da imagem e do som no meio digital. Isso eu não tenho dúvida alguma. Portanto, já me disse que mudou o seu consumo de jornais para o digital, nomeadamente o Público e o Expresso. Tem os aplicativos, tem desses dois, certamente, no telemóvel. Já recebe no e-mail também. Recebe no e-mail as newsletters que eles mandam. Costuma aceder a outros jornais no meio digital, às rádios, às televisões. Disse-me há pouco até que ouvia em streaming a rádio no seu local. Costuma aceder aos sites da própria rádio e das televisões, portanto, e vou ao espaço informativo. Aí já no computador, com o browser? Sim. Vai diretamente. E às vezes leio as manchetes e depois clico nas que me interessam para ler em pormenor. E vamos tendo também acesso... Recebe essas newsletters que recebe do Público e do Expresso ou de mais algum? Estas, porque sou assinante, recebo assiduamente. Vou recebendo às vezes de outros, mas a apelar para subscrever, e às vezes mandam uma outra notícia que depois, ao clicar, estou a pensar no Observador, por exemplo, que depois, ao clicar, diz só para assinantes é que podem ler o resto. Depois eu fico triste, mas são escolhas. Claro, eu não posso assinar os jornais todos. Claro. Sim. Seria uma fortuna, uma pequena fortuna. Sim. Acho que também poderia haver talvez mais apoio aos meios de informação para que nós, consumidores, também pudéssemos ter mais acesso
digitalmente à informação. Acho que a informação digital está muito comercializada. Nós não temos o acesso, alguma coisa temos, mas pouca daquela que interessa. Nós, por exemplo, nas redes sociais, às vezes aparecem notícias credíveis de jornais, mas quando se clica não podemos ler porque não somos assinantes. E é um bocadinho deprimente não ler, mas eu acredito que tem que se viver. Costuma, então, de vez em quando também acede a notícias pelas redes sociais? Sim, mas só quando as fontes são credíveis, mas vejo também as outras. E há imensa desinformação nas redes sociais. Tem consciência disso? Consciência e constato. E já alguma vez se sentiu enganado por ter consumido alguma notícia que se sentiu e que verificou que era falsa? Eu, enganado, não me senti. Sinto-me preocupado, porque às vezes vejo figuras públicas, inclusive darem a cara por notícias que não são verdadeiras. Principalmente na área da saúde, que é a área que me interessa, e fico muito preocupado com a forma como as redes sociais hoje estão a democratizar a desinformação. Não sei se essa expressão se conjuga bem, a democracia com a desinformação, mas eu queria dizer no sentido de um acesso facilitado à desinformação não filtrada. Portanto, as pessoas hoje estão a ter muito acesso. Via redes sociais. Isso pode ser uma ameaça. É, com certeza, sim. Aliás, há provas disso até em termos políticos, de influência política das redes sociais. Sobre eleições, sobre... Sim. Aliás, os algoritmos das redes sociais funcionam também em função da informação que as pessoas procuram. E se nós não procurarmos contra-informação, as nossas redes sociais só nos dão a informação do algoritmo que se ajusta ao nosso perfil. E isso também não é bom, porque significa que não temos acesso ao outro lado da versão, só àquele. E infelizmente há muitas pessoas que só estão a ter um lado da informação, e quando se tem apenas um lado, parece-nos que o mundo é aquela realidade e não o todo, não é? Como diz Saramago, temos que sair da ilha para ver a ilha. É uma boa verdade, Sim. Uma evidência. Coisa que nos interessa muito enquanto produtores de ciência, digamos assim. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Falou-me há pouco de um acontecimento que nem sequer viveu, que foi a morte de Sá Carneiro, mas sobre o qual se falou muito na sua família, nos 4 ou 5 anos a seguir. Mas houve outros acontecimentos que lhe tenham deixado forte impressão e que tenha sabido deles pelas notícias, pelos meios jornalísticos? Houve 2 que particularmente me marcaram. O primeiro eu tinha 16 anos, que foi a morte da princesa Diana. Portanto, 16 ou 17, portanto foi em 97 que morreu a princesa Diana. Eu sei que era jovem e que me lembro da forma como ela morreu e de ter percebido que a forma como procuram informação sobre alguém também pode matar. Lembro-me nessa altura de ter consciência de como os paparazzi podem matar uma pessoa e como é que é possível o interesse do mundo sobre uma pessoa poder ser altamente mortal. Portanto, ela morreu por causa disso e não por causa de tudo o resto. Também, ligada ainda à música, a notícia, isso foi mais recente. Uma notícia, se calhar, que passou despercebida a muita gente, mas a forma como é tão fácil uma família, por exemplo, como foi o caso daquela cantora pop, a Britney Spears, ficar presa em casa pelos pais durante tantos anos, e como os mídias, da mesma forma que mataram a princesa Diana e se calhar a Marilyn Monroe, se calhar outras, mas essa não é do meu tempo, a morte dela, mas a morte da princesa Diana e a notícia sobre a libertação da Britney Spears marcaram-me, sobre a forma como o interesse do mundo sobre a vida das pessoas pode destruir a vida de uma pessoa. E depois o 11 de setembro, que foi quando eu comecei a trabalhar, e eu lembro-me exatamente, acho que toda a gente se lembra, de estar a fazer uma visita domiciliária e na televisão estar a dar o telejornal em que tinha havido um acidente que um avião tinha chocado contra uma torre. E passado pouco tempo, noutra casa a seguir, outro avião tinha chocado contra uma segunda torre e eu estava a ver em direto enquanto estava a fazer a visita. E depois, quando cheguei ao centro de saúde, tinha caído uma das torres. E, portanto, foi tudo tão rápido
que eu ainda hoje me impressiona e ainda fico até Com pele de galinha. com pele de galinha ao sentir a emoção que foi em direto aquilo tudo a acontecer e nós não estarmos a perceber o que estava a acontecer no mundo. E acho que foi um marco que transformou o mundo, o 11 de setembro, e que ainda hoje nos faz sentir um sentido de insegurança e de que hoje estamos aqui e de repente alguém se lembra e destrói-nos. Pronto, e esta condição atual que vivemos política, quer por via da Rússia querer ter uma supremacia que não é preciso explicar mais, quer os Estados Unidos agora, de uma forma, quer a China, estamos com três grandes lideranças que são completamente autocráticas na forma como querem governar um mundo que não é... Olha, o Papa Francisco, que nos deixou agora, nos dizia que era uma casa comum e que estas três pessoas, há outras, mas estas três em particular, não querem que seja comum. E isso preocupa-me. Portanto, as notícias relacionadas com a economia têm-me preocupado particularmente no último ano, talvez. Já falámos de várias notícias sobre vários acontecimentos. Disse-me que teve um forte impacto, o 11 de setembro teve um forte impacto em si. Acha que alguma notícia mudou a sua vida ou não? Se alguma notícia mudou a minha vida? Talvez o 11 de setembro. Não sei se mudou a minha vida, mas mudou a forma como eu passei a ver um mundo que eu acreditava melhor. Eu diria que a pandemia, talvez por ser profissional de saúde, também foi um momento importante onde a informação teve momentos melhores e momentos que eu considero que podiam ter sido melhores, como tudo na vida. Mas também marcou a minha vida. A pandemia acho que marcou a vida de todos, mas enquanto profissional de saúde o que eu senti foi uma informação constante que nem sempre era potenciadora de comportamentos de adesão das pessoas àquilo que era importante, que assustava as pessoas, que era permanentemente dita de uma forma nem sempre cuidada e que enquanto profissional de saúde me deixou preocupado com aquilo que ainda hoje continua a ser. Acho que a pandemia foi um marco na informação em saúde, talvez, que veio trazer mais e mais desinformação em saúde e que hoje as pessoas aceitam como verdades absolutas. Como a questão das vacinas. Por exemplo, sim. As vacinas é um bom exemplo. Aliás, o negacionismo das vacinas sempre existiu, mas a partir do momento em que se falou da vacinação contra a Covid-19, aumentou exponencialmente o negacionismo das vacinas em geral, a partir dessa. E nós estamos hoje a ter novamente doenças que já não existiam em Portugal, como o sarampo, acho que é um bom exemplo, que são resultado precisamente desse... Nem é do negacionismo, é da não adesão à vacinação. E isto vai nos trazer problemas a curto prazo. Portanto, enquanto profissional de saúde, preocupa-me muito o impacto que tem a desinformação em saúde na nossa segurança. Sim. Vamos voltar outra vez aos meios de comunicação. Certo. Acha que algum dos meios de comunicação, ou melhor, há algum meio de comunicação que tenha tido um impacto maior do que os outros na sua vida? Qual é que acha que foram os meios de comunicação que mais o impactaram? Falou aqui de jornais, falou de rádio, falou de televisão, mais recentemente da web. Sim. O que mais me marcou e continua a marcar é a rádio. Por um motivo, é que na rádio, como apenas temos voz e não temos imagem, dependendo de quem está do outro lado a passar a informação, ou seja o que for, obriga-nos a escutar, com uma escuta mais ativa, enquanto a televisão nos distrai, e cada vez distrai mais. Eu às vezes estou a ver o telejornal e está a aparecer um balão de um lado a dizer uma coisa, publicidade não sei de quê, e depois em baixo está a passar o rodapé, aconteceu agora isto, e atenção que agora aconteceu isto, e eu estou a tentar ouvir o que a pessoa me está a dizer e tenho que estar com muita atenção. Na rádio isso não acontece.
Na rádio estão a dar a notícia, eu estou a ouvir e estão a dizer, eu não estou a ver o que está a passar do outro lado, mas pelo menos o tom e a cadência e a forma como o estão a dizer marcam-me mais. E, portanto, continuo a achar que a rádio vai ser insubstituível. Nem pela internet. Aliás, a rádio já está na internet, mas continua a ser rádio. Sim. Não sei se lhe respondi, mas... Sim, mas é interessante. Nós, normalmente, quando escutamos rádio, estamos a fazer outras coisas. Já não se escuta rádio, como nos anos 30 ou nos anos 40, em que só se escutava. Portanto, considera então que quando escuta rádio tem mesmo essa escuta ativa para tentar... Sim. Eu quando tenho uma rádio ligada no trabalho, como lhe disse, a rádio comercial, eu tenho um modus operandi de trabalho muito próprio. E quando estou a trabalhar num artigo ou a preparar uma aula, ou seja, no que for, não tenho nada ligado. Não tenho rádio, não tenho... Às vezes ponho música clássica, que eu gosto, porque me ajuda a concentrar. Mas tenho um programador que normalmente eu programo 25 ou 50 minutos, não ouço. Mas depois tenho um intervalo de 15 em que ligo. E aí só estou a ouvir. E quando estou a ouvir a rádio, estou mesmo a ouvir a rádio. Não estou a fazer mais nada. Absorto. É interessante. Vou-lhe pedir agora também um julgamento. As notícias, portanto, acompanha as notícias em vários meios. Acha que as notícias afetam, de alguma maneira, a forma como compreende, como entende os acontecimentos, como entende aquilo que se passa, como avalia os acontecimentos? Eu próprio e os outros, completamente. Portanto, as notícias, admite que elas influenciam a sua muito. Compreensão. Sim. Consegue dar-me, assim, algum exemplo? Principalmente na área da política. A forma como as notícias são partilhadas, a sua pergunta foi se me influenciam. A sua compreensão. Sim. E a nossa? Eu diria que influenciam-me num sentido de me irritarem, para eu procurar mais informação. Porque eu às vezes o que sinto é que a forma como as notícias, dependendo dos meios de comunicação, e isso é uma questão também que me preocupa, é de que forma é que, do ponto de vista ético e deontológico, porque o jornalismo tem uma deontologia também, é ou não assegurado o rigor na forma como não pode haver manipulação externa daquilo que é transmitido para que o ouvinte ou o telespectador, se for televisão, possa assumir a verdade como ela mesma e não uma verdade manipulada. E aquilo que eu muitas vezes vejo, principalmente agora, e como eu consumo vários canais, estou a falar da televisão agora, de informação, mesmo os especializados, eu considero que há comentadores que estão nos programas de informação que são comentadores que não são neutros e isso influencia as pessoas. Acha que há um excesso de comentadores? Acho completamente. Acho que há um excesso de comentadores e que há comentadores que não sabem o que estão a comentar, como nas redes sociais. Os estudistas, especialistas em tudo. Isso. Agora há especialistas em tudo que falam de tudo e isso preocupa-me muito, porque o consumidor que é menos literado assume como verdade que aquela pessoa que é comentador é credível, porque se está naquele canal que é tão credível, o que está a dizer é verdade e pode ser a sua verdade, mas não é a realidade. E as pessoas depois, não sendo literadas e não procurando a contra-informação e as fontes de outras fontes, vão ficar com aquela verdade. Então, as notícias estimulam-no a procurar mais informação? Sim. Mais notícias ou outro tipo de informação? Mais notícias, mas também outro tipo de informação. Eu, por exemplo, quando falo das questões políticas, obrigam-me num sentido positivo, não é? Obrigam-me porque eu não quero. Obrigam-me a ler o que está, por exemplo, nos sites dos partidos políticos. Aliás, eu sou um consumidor muito assertivo dos programas eleitorais, porque eu recuso-me a ouvir o que um comentador está a dizer que aquele partido X vai fazer. Não, eu depois vou ler e digo, não, como é que é possível este comentador estar a dizer uma coisa que ele não leu? Porque se tivesse lido, teria visto que não é isto que está lá escrito. E isto preocupa-me, porque manipula as pessoas, no sentido que depois vão acreditar num comentador que não leu um programa eleitoral,
a dizer que aquele partido vai fazer uma coisa que as pessoas dizem que afinal, depois quando se concretizar a eleição, não vai acontecer, porque não está lá. E há pouco perguntei-lhe se considerava que as notícias influenciam a compreensão que guarda ou que tem dos acontecimentos. E agora vou-lhe perguntar a mesma coisa, mas com uma palavra diferente. A memória. Acha que as notícias afetam a forma como recorda os acontecimentos? Por exemplo, o 11 de setembro. O 11 de setembro teve conhecimento dele pelas notícias. Sim, diria que completamente. Grande parte, se eu agora for buscar memórias, diria que muitas delas estão associadas a notícias. Esse é um bom exemplo, porque não houve nada relacionado com o 11 de setembro que eu tenha nas minhas memórias, e se fechar os olhos estou a ver as imagens da televisão, principalmente das televisões. Portanto, e é essa a memória que guardo, porque eu não estive lá, não estava nos Estados Unidos nessa altura, mas foi como se estivesse lá, e isso ainda está presente em mim e em muita gente. E por isso sim, marcam as memórias, não tenho dúvida alguma. As notícias são importantes, então? As notícias são fundamentais, sim. Fundamentais para as pessoas, para a sociedade, em quê? As notícias são fundamentais para o funcionamento da sociedade e diria para a sobrevivência da humanidade, porque sem notícias não conseguiríamos, sem informação. E atenção que informação não é o mesmo que conhecimento. Mas acredito que poderão haver programas de informação que sejam promotores de conhecimento. E isso talvez seja um caminho a pensar na área da informação, porque o futuro também passará por aí, por como criar conhecimento nas pessoas a partir da informação e de que forma é que podemos ajudar as pessoas a ter mais literacia a partir da informação. E acho que é um desafio que quem está na área da comunicação e do jornalismo que tem nas mãos para o futuro. Sim. Já comentámos aqui que acede às redes sociais, que inclusivamente acede a notícias partilhadas pelos próprios meios jornalísticos nas redes sociais e costuma ir ou clicar em notícias que são partilhadas por amigos, por conhecidos, por outras entidades além dos meios jornalísticos? Depende. Se for uma notícia... Normalmente, quando há uma partilha, nós conseguimos ver a fonte da partilha. Se eu identifico que a fonte é credível e a notícia me parece interessante, clico. Se vejo que o vídeo ou a notícia, normalmente é vídeos que partilham, que não me parece nada credível, nem sequer clico. Passa à frente, sim. Mas segue pessoas nas redes sociais, influenciadores? Não, só amigos? Sim, vou tendo um ou outra pessoa que sigo, mas ninguém é especial que aqui mereça ser referenciado. Portanto, se eu lhe perguntar se já leu ou já seguiu notícias partilhadas por pessoas ou entidades que desconhece nas redes sociais, vai-me dizer que não. Vou, sim. Não. Portanto, está bem consciente de que são um veículo de desinformação. Também acho que vai dizer-me que sim. Tinha aqui uma pergunta, e acho que já falámos um pouco acerca disso, era sobre se acha que há diferenças entre a forma como se noticiavam os acontecimentos no passado e a forma como se noticiam os acontecimentos no presente. Sim, acho que estamos a americanizar a informação em Portugal. E isto não acontecia até aos anos 90 e até meio dos anos 90. Acho que foi a partir de 95 que as coisas começaram a... Olha, apareceu o McDonald's e apareceu a americanização do jornalismo e da informação em Portugal. Mesmo esta estratégia, que eu não acho má no sentido estético, de pôr um jornalista e uma jornalista frente a frente e quando estão a falar da notícia, olham para o outro e dizem é verdade e o outro continua e é verdade. Eu, enquanto consumidor, não acho que isso me acrescente nada. Eu preferia que fosse um jornalista a falar-me nos olhos e a dizer-me as notícias de forma mais idónea.
E sinto que as notícias estão cada vez, volto a repetir, mais comercializadas. Mesma forma como se vai, acho muito interessante agora queria lembrar-me do nome e não consigo, o fact-checking, que agora há vários programas de fact-checking. Verificação das informações. Sim, portanto, vão havendo, acho que todos os canais têm momentos desses, mas que são transformados em momentos que às vezes não são neutros. É quase que confirmar o facto que confirma o que eu quero que se confirme, e não o facto que é de facto para ser confirmado. É professor, tem um filho, já há pouco disse, com 18 anos. Vai fazer 18, sim. Acha que há diferenças entre a forma como as novas gerações consomem notícias e informação jornalística em relação à maneira como a sua geração, ou eventualmente até as gerações mais idosas, como a minha, que já fazemos alguma diferença, consomem notícias e informação? Não tenho dúvidas. Eu próprio tenho procurado atualizar-me na forma como consumo as notícias, mas o meu filho é altamente crítico. Eu, quando vou fazendo, por causa do podcast, que tenho algumas formações sobre podcasts, ele critica-me. Diz, já não tens idade para podcasts. E eu disse, o que é idade para podcasts, Afonso? Mas ele é muito crítico nisso. Mas eles consomem muito Reels, vídeos curtos. Eles não têm paciência para... Nós, por acaso, em casa habituámos o Afonso a estar connosco a ver o Jornal da Noite, pelo menos, e comentamos coisas. Vamos comentando, dizendo, olha, esta notícia, o que é que te parece? E proibimos o telefone, tentamos, ao máximo, nesses momentos. Mas eu reparo que, no momento em que ele está com o telefone, está a consumir. E eu às vezes pergunto-lhe, o que é que estás a consumir, Afonso? Só por curiosidade. E até há coisas que ele me diz que são interessantes. Ele diz, olha, estou aqui a ver coisas sobre a política. E eu, que interessante. Mas tão rápido. E ele, sim, nós em 2 minutos vemos mais do que tu numa hora. E eu disse, eu acredito que sim. Em 2 minutos, por exemplo, a rádio, em 2 minutos tem que se dizer as notícias. Mas quando vou ver, nem sempre são fontes fidedignas. E isto preocupa-me na geração atual. E acho que nós, pais ou adultos que tenham filhos ou crianças ou jovens perto, que devemos estar atentos ao que eles consomem e devemos ser fontes de ajuda para os ajudar a perceber o que é ou não credível, porque não há controle nos meios digitais de informação, não há mesmo nenhuma regulação. Eu acho que isso era uma coisa importante na informação em Portugal, devia haver legislação para regular o que se publica nas redes sociais, por exemplo, e não há qualquer regulação. Há alguma, mas é difícil, se calhar, de implementar uma regulação efetiva. Vou-lhe perguntar uma outra coisa. Com tantas mudanças, tendo-me já falado de tanta coisa, confia no jornalismo e nos jornalistas em Portugal? Eu quero confiar, sim. E confio, diria que, e isso não é mau, mas em pelo menos 50% dos jornalistas que eu sigo, confio. E dos outros que vejo, mas não sigo, não estou a dizer com isto que são menos credíveis, mas já dizia os axiomas da comunicação que há a forma e o conteúdo, não é? E a forma classifica o conteúdo. E eu não me identifico com a forma, como se diz o mesmo conteúdo, por jornalistas diferentes, mas isso sou eu. Se calhar há outras pessoas que diriam o contrário, dos outros 50% que se calhar eu não me identifico tanto. Mas, digamos, aumentou ao longo do tempo ou diminuiu a sua confiança no jornalismo e nos jornalistas em Portugal? Isso é uma pergunta difícil, mas eu vou ter que lhe dizer que diminuiu. E estou triste por lhe dizer isto, mas diminuiu porque sinto que os jornalistas hoje estão pressionados por uma indústria e por empregos precários que os obrigam a ficarem quase reféns de uma indústria que vai além daquilo que é o jornalismo. Se calhar a minha resposta não é eu deixei de confiar no jornalismo e nos jornalistas. Eu deixei de confiar na sociedade
que faz com que os jornalistas não possam ser aquilo que eram há uns anos atrás, por via da segurança, se calhar, que tinham em ser um jornalista sem medo de dizer o que pensava. Não estou a falar do antes do 25 de Abril, que obviamente aí, Claro. ainda bem que eu não vivi esse tempo, mas dos anos 80 para a frente, eu senti que houve um jornalismo livre e sem medo de perder o emprego, que agora se está a voltar a revelar. Portanto, temos jornalistas que se calhar não gostariam de dizer a notícia daquela forma, mas têm alguém a dizer-lhe, vais ter que dizer, porque senão... Olha, eu não vou dizer que era uma jornalista que eu era particularmente fã, porque não era, mas o que aconteceu com a Manuela Moura Guedes, por exemplo, foi um caso paradigmático de como a sociedade pode destruir uma carreira de uma pessoa por via de uma opinião que não é a favor daquilo que é a política atual. Portanto, e até estou a falar de um partido que até me identifico, mas que foi um causador de um despedimento. E, aliás, a falta de liberdade de expressão, que é diferente de desinformação, também é uma coisa que me preocupa no jornalismo hoje, é a não oportunidade, e por isso é que eu disse que há comentadores e comentadores, mas muitas vezes vejo comentadores dizerem coisas que não deviam dizer da forma como estão a dizer, porque isso não é liberdade de expressão, é manipulação emocional. Outra coisa é a liberdade de expressão fundamentada. Dizer, eu tenho o direito de ter a contra-informação, porque tenho aqui dados que comprovam que a forma como eu estou a defender a minha teoria é verdade. E isso eu não vejo. Só vejo hoje mostrarem fotografias de coisas que nem sequer estão contextualizadas. E isso preocupa-me muito. E acho que tem a ver com isto que lhe disse, com a falta de segurança que há hoje numa sociedade que não dá aos jornalistas segurança no trabalho também. Pois. Então vou-lhe perguntar já uma outra coisa. O que é que lhe sugere a expressão crise no jornalismo? Já o jornalismo está em crise, falou-me da precariedade, que está consciente da precariedade dos jornalistas, da falta de segurança no trabalho, das pressões comerciais. Sim. Mas que outros sentidos é que tem para si essa expressão crise no jornalismo? Várias. Eu tenho alguns amigos jornalistas da nova geração e que me vão partilhando. A precariedade é óbvia. E quando falo em precariedade não é só contratual. Eu acho que um jornalista em Portugal é muito mal remunerado para ter motivação para fazer mais jornalismo. E às vezes é muito mais fácil, quando não se é bem remunerado, fazer uma coisa qualquer no instante, do que ter um empenho em fazer uma reportagem completa de uma coisa bem fundamentada e que dá muito trabalho, mas que merece ser bem remunerado. Eu acho que isto é transversal a outras áreas que não o jornalismo, mas estamos a falar de jornalismo. E depois esta falta de credibilidade que a própria sociedade dá a estes jornalistas mais jovens que me vão partilhando, que sentem que quando vão, por exemplo, quando vão fazer reportagens de rua, que as pessoas maltratam. Eu acho incrível como é que um jornalista, que é uma profissão tão nobre, possa ser maltratada pelas pessoas, quando há uns anos atrás era altamente respeitado, quando um jornalista ia fazer uma pergunta a alguém. Agora não, agora é desrespeitado, mas é desrespeitado às vezes verbal e fisicamente. E acho que isso também está associado a uma crise no jornalismo. E isso também afasta, se calhar, os jovens de quererem seguir a carreira de jornalista, como há uns anos atrás queriam, porque era fascinante. Também há o revés, que já o disse a alguns amigos, que jornalismo não é para ser estrela de cinema. E permita-me dizer isto, porque eu tenho alguns amigos que gostam de ser estrelas de cinema, e eu digo-lhes que ser jornalista não é ser estrela de cinema, e por isso não é estar... esta coisa de eu quero ser pivô, porque ser pivô é que é ser um jornalista de top, eu não acho. Eu acho que ser um jornalista de top é aquele que assina olho num jornal uma notícia credível e que eu diga, sim senhor, valeu a pena ler esta notícia e marcou-me. Mas eu respeito e cada um tem direito à carreira que quiser ter. Claro. Mas acho que o entretenimento é o entretenimento e que o jornalismo é o jornalismo e que há um espaço para cada uma das áreas. E penso que hoje também há essa crise que é
uma mistura quase como uma gelatina instantânea de misturar jornalismo e informação com entretenimento. Aliás, há programas da manhã onde há jornalistas que tinham um trabalho muito interessante como jornalistas e que agora estão a brincar ao mesmo tempo que estão a dar notícias e a seguir estão a fazer um jogo qualquer sobre culinária. Isto deixa-me chocado, porque, na verdade, são escolhas que as pessoas fazem, mas eu não sei se são escolhas não forçadas, porque senão não teriam outra hipótese de ter segurança na sua vida, porque nós precisamos ter dinheiro para comer e sustentar a família, não é? Claro. Disse-me que usa atualmente uma panóplia de meios para se manter informado, usa a rádio, tem jornais agora só na versão digital, o Expresso, o Público, que assina, vê também jornais televisivos, especialmente nos canais especializados em notícias, a SIC Notícias e a CNN Portugal. E o RTP3. E a RTP3. Que razões é que dá para usar esta panóplia de meios e não apenas, por exemplo, os jornais, mesmo que sejam digitais, para se manter informados? Porque, na verdade, a televisão continua a dar-nos a magia da imagem, que o jornal também pode dar pela fotografia, que às vezes é extraordinária, mas eu também sinto que há uma crise nos jornais e que cada vez mais a publicidade está a ocupar mais espaço, que está a tirar espaço para aquilo que é relevante. Eu penso que os jornalistas que escrevem jornais também se sentem às vezes frustrados porque gostariam de ter mais espaço para escrever mais e até mais até do que o jornalista que escreve, o reportagem de imagem que faz as fotografias gostaria de ter mais espaço para mostrar mais no jornal. E o jornal tem vindo a diminuir a imagem para pôr a imagem do adelgaçante rápido para o verão. E isso é muito triste. Pronto. Bem que eu precisava de um adelgaçante instantâneo para ficar com a sua forma. Viveu em Lisboa, Sim. Viveu no Porto, são duas cidades grandes. Notou alguma diferença em termos da informação a que teve acesso, estando em Lisboa ou estando no Porto? Basicamente é a mesma. Talvez pelo tempo ser diferente, porque o tempo em que eu vivi no Porto já foi um tempo mais tardio, porque acredito que no tempo em que eu vivi em Lisboa, o Porto não teria tanto acesso como Lisboa à informação. Acredito, porque eu não vivi no Porto. Mas vivi, como lhe disse, na aldeia de São Macário, na Serra de São Macário, que na verdade nem é São Pedro do Sul, era uma aldeia lá no meio da serra, e aí percebi claramente que era a rádio e a televisão da Casa do Povo, porque os meus avós tiveram televisão já tardiamente e era na Casa do Povo que toda a gente se juntava para ver o telejornal a preto e branco. E, portanto, era a rádio, a telefonia que o meu avô ouvia. E nas aldeias era o acesso que tinham, era através da rádio, essencialmente. Não. E eu notava muita diferença. Eu, quando chegava a casa de vir de férias dos meus avós, tinha acesso a tudo e lá não tinha, o que também era bom, não ter acesso a nada. Mas percebo que quem vivia ali permanentemente não tinha mesmo o acesso e eu, se calhar em criança não me apercebia tanto, mas hoje tenho a convicção de que as pessoas que vivem no interior hoje se calhar têm mais acesso do que tinham antes, mas as que viviam no tempo nos anos 80 e antes, mas eu falo de 80, que é quando eu era pequeno, que os meus avós não tinham acesso. Às notícias, e mesmo a televisão funcionava mal, porque a antena que estava no topo da serra, se havia tempestade, lá se ia a televisão, não havia. E havia uma na aldeia. Sim. Eu lembro que na minha aldeia, nos anos 70, também havia uma. Pois. Por sorte, estava na taberna do meu padrinho e tio, portanto... Era em casa. Mas acabava por ser um espaço de interação. É isso. É verdade. Eu lembro-me também desse tempo na minha aldeia, que é na Serra da Estrela. Acredita então que o jornalismo cumpre o seu papel na sociedade ou nem por isso? Já me deu Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que o jornalismo especialmente em cumpre. Portugal, claro. Em Portugal, mesmo assim, acho que ainda vai cumprindo. Mas menos do que no passado.
Sim, menos. Já cumpriu mais? Já, infelizmente. Infelizmente. Sim. Porque agora há o contágio comercial, há a crise. Muito, sim. E só lhe tenho mais uma pergunta, a não sei que queira depois falar de algum outro assunto que considero que eu não tenha abordado e que merece a pena ser abordado, mas é muito simples. Gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e os jornalistas em Portugal? Apenas acrescentar que talvez a entidade reguladora da informação deveria funcionar de uma forma muito mais assertiva e que realmente devia haver mais ética na forma como se faz o jornalismo e que quem não faz jornalismo com ética deveria de facto ser punido, não é? Da forma certa, porque não vejo isso a acontecer. Pelo contrário, até vejo às vezes serem beneficiados aqueles que mais promovem a venda, portanto, a comercialização do jornalismo. E isso é pena, porque bons jornalistas foram desaparecendo e eu deixei de ver bons jornalistas de que eu gostava muito e que nunca percebi porque é que desapareceram, mas desapareceram. E desapareceram tão rápido que quase nem deu para perceber que desapareceram, mas eu sei que não os vejo, não é? E algumas dessas pessoas, talvez porque quisessem fazer um jornalismo sério que não responde às exigências atuais, sim. E isso dá-me muita pena, mas no fundo o que eu acrescentaria é que é preciso revisitar o jornalismo sério para que a crise do jornalismo que falávamos há pouco possa ser colmatada. Eu acho que das crises, eu sou muito focado nas soluções e menos nos problemas, e acho que por trás de uma crise há sempre um renascimento, uma transformação positiva. Mas se a quisermos, e acho que estamos no momento certo e naquele momento de charneira no jornalismo em Portugal, onde ou se avança para melhorar ou vai piorar cada vez mais. E não é por haver mais canais especializados de jornalismo que a qualidade melhora, se não o quisermos. Portanto, se não vou só ver canais de culinária. Ao menos esses eu vejo que estão a pôr os ingredientes certos. Ao menos esses. Sim. Muito obrigado, professor Pedro Almeida Melo, pela entrevista que concedeu a este projeto MEM News. Depois nós iremos analisar, comparar e utilizar estas entrevistas para tentarmos produzir algum conhecimento sobre as memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo em Portugal. Muito obrigado. Obrigado eu. Foi uma honra e um prazer.